Salve, galera! Sejam bem-vindos aí à primeira aula de teste unitário. Para você que vem acompanhando ali da saga de arquitetura, esse aqui é o projetinho que a gente veio desenvolvendo ali. Então a gente já tem um histórico nele, a gente separou ali nosso serviço, criou toda uma arquitetura voltada a testes. Então a gente veio separando o nosso model, nossa view, fez nossa view model ali com um componente de injeção de dependências. Então a gente já tem uma arquitetura que favorece os nossos testes. Esse projetinho ele é open source, então o código dele está aí disponível. Se você quiser contribuir, inclusive ele é da mentoria ali que acontece toda semana do open source, então sinta-se à vontade ali para se juntar com a gente ali, trocar um papo, tirar suas dúvidas. A gente está totalmente aberto a isso. E aí eu queria trazer aqui como ele funciona, né? Porque a gente desenvolveu ali a arquitetura, pegou pontos, explicou conceitos, mas não viu ele funcionando, né? A princípio foi mais essa ideia mesmo, eu queria trazer mais os conceitos, mas essa é a telinha dele aqui, ele tem esse caráter, são três inputs, e aí ele tem um button, né? Então vou clicar aqui em quero participar, e aí a gente tinha uma série de regras ali, validações. Então, exemplo, vou colocar meu nome aqui, o erro já some, vou colocar um e-mail de teste aqui, beleza, o erro já sumiu também. Vou colocar um telefone fictício aqui. Beleza. Então, vou clicar em quero participar. Como eu não estou integrado de fato com a API, ele vai me dar um alerta de erro. É, assim como se tivesse, em caso de sucesso, ele daria um caso de sucesso ali, uma mensagenzinha de erro. Tá, então vamos entender aqui o funcional dele. Ele é um formulário simples ali, com algumas validações. Ele tem um alerta de erro, ele tem um alerta de sucesso, e ele é basicamente isso. Então, agora pensando em testes unitários, em termos de UI, o que a gente pode testar aqui, né? Porque é sempre um ponto, o que a gente testa? Então, vamos criar aqui uma listinha. Então, a gente pode testar se os erros aparecem, ou seja, eu quero saber ali se os meus erros eles estão aparecendo como deveriam. Então, exemplo, eu tenho três erros, talvez eu tenha mensagem específica ou alguma coisa do tipo. Beleza, então eu posso testar também minha validação. Eu quero saber então se está validando, no caso, e se os erros estão sumindo. Porque pode ser um comportamento que eu quero na minha UI, ou seja, que eu tenha esse retorno imediato para o usuário. Beleza, então se eu preenchi eles, aí vamos colocar um e-mail de teste e colocar um número fictício novamente. Beleza. Então, quero saber se ele devolve um feedback para o usuário. Então, devolve o feedback tanto de erro quanto de sucesso. Então, eu quero saber o que ele está devolvendo ali, eu posso comparar as mensagens, eu posso ver. Em termos funcional, a nossa UI, ela é isso, né? E aí, ali, como a gente baseou nossa arquitetura em desacoplamento de serviço e tal, a gente pode testar o nosso serviço também. Então, é, garante o retorno de sucesso e de erro. Então eu quero garantir ali que o que eu espero, tanto no caso de sucesso e de erro, eles sejam aquilo. Ou seja, eu crio ali meio que uma validação para saber se meu serviço ele trata o caso correto ali. É algo que pode ser muito pertinente, principalmente quando você trabalha com um time que ele já é um pouco maior, ou seja, que os devs eles vão estar mexendo a toda hora. Mas pense aqui agora em termos de teste. Com isso a gente garante que nenhum comentário que a gente fizer ali que vá mudar a nossa UI, ele vai passar. Então, sei lá, você sem querer apagou uma mensagem de erro ali, ele vai validar se essa mensagem ainda está aparecendo ou não. Se você, sei lá, alterou a validação em algum ponto e quebra isso, seus testes vão pegar, e isso pode ser muito interessante porque você evita que seu software ele fique regredindo, ou seja, que você fique lutando com ele, né? Que você fique, um dia um bug existe lá, aí você trata, e no outro ele está lá novamente, porque os testes ele tem essa finalidade, é a garantia.
Ele é como se fosse uma doc do seu projeto que ajuda ele a envelhecer bem. Ou seja, pensa que quando você pegar um bug, que não é um bug, ele é um caso de teste que não foi mapeado. Escreve um teste para ele, corrige o bug e assim você previne que ele volte para o sistema. Então, quando alguém lá no futuro remover a linha de código que você adicionou e esse teste quebrar, vai sinalizar para ela o porquê aquilo está ali, ou seja, por que ele foi introduzido, evitando que seu sistema regrida. Então, você sempre garante que ele permaneça funcionando e de que, em caso de tratativas de outros bugs, você não regrida ele, ou seja, não quebre novas funcionalidades. Porque até aqui mesmo você viu que a gente teve que adicionar e-mail, adicionar um nome. É um processo ali que custa um bom tempo. Ou seja, hoje a gente ainda passa muito tempo testando manualmente as coisas. E isso se torna impossível quando você escala. Pensa aí. Você tem 50 telas. E aí, 3 delas têm correlação. Se você mexer em uma que atinge diretamente as outras 3, você tiver que ficar testando toda hora, fica impossível. Se você tiver que testar manualmente para garantir que cada release ela não quebra nada, é impossível. Ou seja, a ideia aqui é te dar um contexto do porquê escrever testes, como escrever, ou seja, o que você vai testar na sua UI, nas suas camadas de serviço. E ali, como que isso vai trazer segurança para sua aplicação? Porque a gente fala muito de teste, mas às vezes você não entende qual é o diferencial que os testes causam na sua aplicação. Então essa segurança não fica muito clara, qual é esse ganho, né? Então aqui eu estou explicando de maneira simples para você entender qual seria esse ganho. Então é como se você pensar que o design de código ele é como produzir um bom tijolo, a arquitetura de software é como produzir uma boa parede, testar é como se você batesse na sua parede para garantir que ela ainda que ela vai aguentar o que ela está prometendo ali. E aí você pensar ali como observabilidade, ela for você monitorar a sua parede para garantir que ela não caiu. Então, em termos geral, é basicamente isso. Você pensar em todos esses componentes do seu software. Na próxima aula ali a gente já vai escrever o nosso primeiro teste. Vamos começar pela UI, porque ele é mais simples. Você acaba tendo esse retorno visual, então acaba sendo fácil de identificar. Então, não deixe de se inscrever, acompanhar os próximos vídeos aí. Se você não viu a saga de arquitetura, aconselho ver também, tá muito boa. Então, até semana que vem, onde a gente vai escrever nosso primeiro teste unitário.